começa agora mais um novo dia. Esse encontro que eu tenho com você toda semana, onde eu busco de Deus uma palavra para trazer ao seu coração, para dizer a você que continue na sua caminhada, não desista, o Senhor é contigo. E a palavra de hoje, que você vai assistir nesse programa, ela fala sobre o Salmo 23, em especial quando Davi diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Muitas vezes a gente pensa que a vara é para disciplina, que a vara do Senhor, ou que o cajado do Senhor sobre as nossas vidas é para correção, mas a palavra diz que o cajado de Deus nas nossas vidas é para consolo. E se você olhar, Deus usa a figura do cajado ao longo da história na Bíblia. E essa figura do cajado, ela traz consolo, ela traz milagre, ela traz bênção. E eu vou estar levando você a entender que você vai clamar e pedir a Deus para que Ele toque em você com o cajado dele. Que o Senhor possa conduzir você como o pastor conduz o rebanho, nas veredas tranquilas, conduz na vereda segura. Então aprenda a confiar em Deus, aprenda a dominar o seu medo, exercitando a confiança no seu Deus. Essa palavra que a gente tem para você, que Deus possa falar ao seu coração. E agora você fica com a palavra. Profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu estou amadurecendo uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração essa semana e que, em parte, eu compartilhei na quarta-feira. E essa palavra, para mim, tem sido algo muito intenso, no sentido de ver Deus com outros olhos. Nós somos tal qual folha no vento, muitas vezes. A gente vem, a gente vai, o vento sopra, a folha vai. Muitas vezes nós somos como a onda na sua inconstância e brevidade, porque a onda existe e ela desaparece sem deixar rastros. E ela vai no sabor do vento. Em nós mesmos, nós somos breves. E ora nós existimos, ora deixamos de existir. E no lapso entre existir e deixar de, nós vagamos nessa vida muitas vezes como a onda. Ora estamos aqui, ora estamos ali, ora cremos, ora deixamos de crer, ora entendemos, ora deixamos de entender, ora somos, ora deixamos de ser. Nosso convencimento, ele é mudado de tempos em tempos, nossa forma de ver e de pensar, ela é alterada de tempos em tempos. E quando nós paramos, nós nos apercebemos de tudo isso ao nosso redor. Da inconstância das coisas. Nós somos falíveis e limitados, e essas características nos levam a pensar que tudo ao nosso redor também é falível e limitado. Nós estamos e ora já não somos. Oséias vira e fala no meio da sua profecia, e eu não vou entrar em todo o contexto dessa profecia, porque essa é uma profecia um tanto complexa e dura, sobre uma conversão que não é sincera. Essa oração, muitas vezes nós a temos, né? O Senhor é aquele que faz a ferida e cura, e a gente acha que essa é uma oração a gente canta isso, mas ela, dentro do contexto, ela é uma oração insincera.
Mas ela tem uma verdade no meio dela, quando ela diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você já notou que os líderes que nós temos e que nós elegemos e que nós colocamos são nossos líderes, são os senhores dessa terra? E eu digo a você, nós não conhecemos. Você conhece os seus líderes, do presidente ao governador, aos deputados, sei lá quem for? Você conhece quem governa essa nação? Não. E não adianta você querer conhecer, porque você não vai conhecer. Mas Deus, o Senhor de todos os senhores de todas as terras, Ele está disponível e disposto a se fazer conhecido dos seus. Aquele que o chama de Senhor, o conheça. Aquele que o reconhece como Senhor, o conheça. E eu digo a você, você tem conhecido Deus? Ou você tem conhecido Deus pela sua ótica? Ou pela ótica da sua vida e daquilo que cerca você? Por que eu comecei a falar da brevidade, da rapidez e da inconstância? Tudo na nossa vida é inconstância. Eu tenho 47 anos e durante 47 anos eu vi o Evangelho e a nossa fé ser levada de um lado para o outro, como folha no vento. Quantas vezes as correntes vieram e foram, quantas vezes as coisas seguiram de um jeito e daqui a pouco já não seguiram mais. As pessoas eram e deixavam de ser, os líderes eram e deixavam de ser líderes. A nossa vida era de um jeito, de repente a gente muda de figura. Uma das formas mais fáceis de você ver como nós somos volúveis ao nosso redor é você olhar as pesquisas que tem, que não dá para confiar em pesquisa nenhuma, né? Porque a gente sabe como é que tudo é feito, mas as pesquisas mostram tendências. Tendência de quê? Do rebanho que vai para lá, buscando um cabeça, do rebanho que vai para cá, buscando um cabeça. Ora, fulano não está na crista, ora, fulano desce, ora, ele tem chance, ora, ele não tem. Por quê? No nosso humor do dia a dia, a nossa vida é permeada de mudanças, incertezas e inconstâncias. E quando nós olhamos para Deus, muitas vezes, nós não reconhecemos quem Deus é. Deus é. No dia que ele se apresenta a Moisés, o povo pergunta, Moisés diz, se o povo perguntar quem me mandou, Deus diz, você vai dizer para eles, eu sou, me enviou. Deus é, Ele é no presente, Deus é no passado, Deus é no futuro. Deus simplesmente é, e ponto final. Isso é taxativo, Ele é. Não existe mudança, não existe sombra nem inconstância em Deus. E a gente não conhece Deus porque a gente tenta refletir a nossa realidade na figura desse Deus. E a gente tem uma ideia da mão de Deus, da boca de Deus, a gente tem uma ideia da forma de Deus agir, muito turva e obtusa, porque ela está maculada, não Deus, mas a nossa visão e a nossa criação mental de quem Deus é, por aquilo que nos cerca. Ou Deus é um Deus leviano que tudo permite e transformou todos os seres humanos em filhos dele, ou Deus é o Senhor do trovão, que tem um tridente como Netuno, que lança raios e ondas e tempestades em todo lugar. Mas eu te digo nessa manhã que Deus é o Deus do cajado. E Deus tem um cajado na mão. E Ele sabe muito bem usar esse cajado. O problema é que nós não sabemos e não entendemos o agir de Deus, porque nós não conhecemos e nem temos buscado conhecer o Senhor. Na hora que você entender quem Deus é, a coisa muda de figura. Na hora que você compreender quem é a pessoa de Deus, independente dos seus conceitos, preconceitos, a coisa se torna mais fácil para você. Quando a gente pensa no cajado de Deus, o cajado de Deus é algo que desce na nossa cabeça para arrebentar com a gente, para destruir a nossa vida, para quebrar a patinha. Já ouviu essas histórias? Tem tanta história sobre o Salmo 23, tem tanta história sobre cajado, e eu me pergunto, será que é veracidade?
Quem Deus é? Deus é um Deus terrível, que faz terríveis coisas. É um Senhor que julga e executa juízo. É um Deus que vinga e mata. É um Deus que se faz apresentar, vou falar um negócio terrível, vai te escandalizar, como traça e podridão. Você já imaginou Deus virar e falar assim: eu sou traça e podridão? Que coisa, hein, crente? Tu não conhece Deus mesmo. Pastor, você está falando heresias. Está em Oséias, capítulo 5. Você conhece Deus? Tem certeza? No 5,12 ele diz assim: Deus falando para Efraim: serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Olha, viu Deus? Pastor, hoje vai ser cajado, né? Vai. Olha o manto, irmão. Cajado vai descer. O povo já se empolga. Mas Jeová vai falar. E você vai sair daqui pedindo a Deus que desça o cajado em você. Porque o cajado de Deus é um só. E é com esse cajado que Ele faz tudo. É com esse cajado que Ele destrói e que Ele refaz. E depende a hora e o lugar e quem você é diante desse Deus, para você saber, entender o que é que esse cajado vai fazer com você. Você é servo de Deus? Quantos ímpios nós temos na casa? Quase que tu levantou a mão, né? O cajado de Deus trabalha de forma diferente para pessoas diferentes. A gente conhece muito pouco quem é Jeová. A gente conhece muito pouco quem é esse Deus que a gente serve. Davi era um pastor de ovelhas. Redundância, o óbvio, todo mundo sabe. E ele fala muitas coisas. E o Salmo 23 é um salmo querido pelos crentes. Ele só não é mais querido do que o Salmo 91, porque o Salmo 91 fala a verdade agora. Começou, agora termina. Salmo 91 vai ficar aberto na minha casa para me proteger. O Salmo 23, ele mostra o lado da intimidade de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu falei algo para você que tem gente que está assim, mas será que é isso mesmo? Está lá na Bíblia, que Deus está falando que é traço e podridão, Ele vai agir como traço e podridão. Não me pergunte, mas Deus está dizendo dele mesmo, não sou eu que estou dizendo. Mas Davi, na intimidade dele, com a intimidade que ele tinha com Deus, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Não é pastor como eu sou pastor. O Senhor é o meu pastor, porque eu sou uma ovelha e faço parte, né, do aprisco desse pastor. E no decorrer do Salmo 23, chega no versículo 4, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu não consigo imaginar eu passando por uma luta, passando por uma prova, e Deus pegando o cajado e a vara e descendo na minha cabeça. Porque desde quando pancada é consolo? Desde quando arrebentar é consolo?
A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando nós passamos a conhecer quem é Deus, nós começamos a entender como Deus age. Só que o espectro de Deus é muito grande. Quem vai penetrar a mente do Senhor? Não adianta teólogo, não adianta pastor, não adianta ninguém, porque nós não conseguimos entender a profundidade do que é a mente e o agir de Deus. Mas ele se apresenta pela boca de Davi, ou pela pena de Davi, como pastor. E este pastor se apresenta com o cajado na mão, e este cajado vem para dar consolo ao rebanho. E hoje, este cajado está aqui, e o Senhor do cajado há de tocar na sua vida, para te trazer consolo na sua caminhada. Porque você não é um ímpio, porque você não é um lobo, mas porque se você for ovelha, o cajado de Deus não é para a sua destruição, mas é para o seu consolo. Glória a Deus. Amém. Nós temos a história de um assassino na Bíblia, chamado Moisés. Ante tudo o que você imagina, Moisés comete um crime. Ele é um assassino. Moisés estava ainda como príncipe no Egito, quando ele vê um egípcio maltratando um judeu. Moisés chega, e a Bíblia fala em Êxodo capítulo 1 ou 2, que Moisés mata aquele egípcio e o enterra na areia. E por causa daquele crime que ele comete, ele foge. Moisés havia aprendido a truculência, Moisés havia aprendido o peso da espada, Moisés havia aprendido a se impor e batalhar desta forma. Esta foi o jeito que Moisés foi moldado. Da mesma forma que um vaso é moldado pelo oleiro, nós somos moldados pelas situações que nos cercam. As nossas reações e nossas ações vão sendo condicionadas muitas vezes por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Moisés foi ensinado no braço e na truculência. Ele não era qualquer um, ele era alguém de autoridade, ele era alguém de pulso, ele era alguém que tinha poder na sua mão para dar vida ou deixar de dar, ou ele achava que era isso, por ele ser parente do faraó, e ele toma aquela atitude por si só, ele acha que ele faz o certo, e ele mata alguém. Moisés, o assassino. E Moisés cumpre uma pena de 40 anos. Essa foi a pena pelo assassinato daquele judeu, daquele egípcio. Eu estou dando a você uma outra abordagem, né? Eu posso colocar de várias formas, mas eu estava lendo e relendo, eu li algumas vezes essa semana esse texto, e eu achei interessante. Moisés passa 40 anos pagando pelo crime que ele cometeu. E Moisés, depois de cumprida a pena, Moisés tem um encontro com o Senhor do cajado. Deus chega para Moisés em Êxodo capítulo 4, versículo 2, e pergunta: o que tens na mão? O que é que você tem na mão? E Moisés tinha, sabe o que na mão? Um cajado, um bordão, uma vara. Sabe o que é o cajado? É aquele negócio mesmo com a pontinha assim, ó. Porque ele serve para bater em quem está tentando entrar no aprisco, e ele serve para pegar a ovelhinha pelo pescoço e puxá-la de volta. Entendeu? Esse é o cajado.
E Deus vira para Moisés e fala: o que tens na mão? Um cajado. Eu vou te ensinar. E é a primeira coisa que eu quero dizer a você: o cajado de Deus nos ensina. Se você é servo de Deus, o cajado dele vai ensinar você. Não é destruir você, meu filho. Não tenha medo do toque do cajado de Deus na sua vida. Tenha medo se o diabo estiver tocando e destruindo sua vida, porque aí vai ter alguma coisa errada. Mas quando for o toque do cajado de Deus, tenha uma certeza só: é para bênção e é para vida. O cajado de Deus é para ensino. Deus usa aquele cajado para ensinar Moisés. Deus vira para Moisés e fala: Moisés, pega o cajado, põe o cajado no chão. E o que acontece com aquele cajado? Vira uma cobra, vira uma serpente. Olha que coisa, Deus está ensinando a Moisés: não é matando um egípcio que você vai libertar o povo, mas é aprendendo a me obedecer que você vai conseguir libertar o povo. Abra lá no capítulo 7 de Êxodo, no versículo 10. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Meu filho, não tenta usar o cajado de outro jeito, não. Você não tenta pegar o cajado de Deus e inverter a ponta e usar de outro jeito que Deus não mandou, porque não vai dar certo. Viu? Mas funciona 100% a prova de falha se fizer como Deus mandar. Moisés e Arão chegaram lá, foi o tal de fazer cajado virar cobra, né? Na mão do crente é autoridade. Por que eu estou falando isso? Porque, meu filho, o cajado de Arão virou cobra. Faraó olhou e falou assim: chama os meus, vai ter fight. Botaram todos os cajados dos feiticeiros de Faraó, e os cajados todos se transformaram em cobra. Meu filho, o diabo sempre vai mostrar que tem mais força que você. Pois eu quero que você entenda que o diabo pode armar todo o circo contra a sua vida. E você vai olhar: mas eu só tenho uma varinha, o diabo tem todo um arsenal de vara. Pois, meu filho, pois a sua vara, a cobra que você tem na mão, ela vai engolir, desfazer as obras todinhas que o diabo vai armar contra a sua vida. É assim. Deus não precisa mostrar força, Deus é. O cajado de Deus na mão do servo de Deus é autoridade. O cajado na vida do ímpio é derrota. Pois a cobra que está na sua mão vai engolir as outras todinhas. E Satanás vai ter que engolir essa na sua vida. Na vida do servo de Deus, o cajado é livramento. Faraó, depois de 10 pragas, depois de um monte de coisa, resolve libertar o povo. Quando o povo está indo embora, está chegando lá no Mar Vermelho, o que acontece? Vem Faraó. Olha que troço. Está lá o perturbado de novo. Não adiantou tudo o que aconteceu. Mas aí, meu filho, o que é que Moisés tinha na mão? O cajado. Crente, sai daqui hoje, Senhor, me dá um cajado. E toca o teu cajado em mim. Mas, meu filho, se tu usar o cajado errado, vai dar um revertério na sua vida, que vai dar internação. Moisés chega e Deus fala: fere as águas do rio, do mar. E aí o cajado de Deus na mão do servo de Deus se tornou livramento. Mas esse mesmo cajado na vida de Faraó se tornou derrota e morte. Se você for servo, Deus vai usar o cajado para te livrar, mas o ímpio vai ter que sentir
a força e o poder do cajado de Deus. Na sua vida é ensino, na sua vida é livramento. Na vida do crente é suprimento. O cajado de Deus, quando age na sua vida, é suprimento. O cajado de Deus, quando age no ímpio, é escassez. Ah, pastor, estou passando luta assim, assado. Não, deixa eu te explicar. No seu deserto, eu tenho certeza que Deus está dando socorro. Amém. Glória a Deus. Porque o deserto, ele é cruel. E Deus sabe quando nós estamos no deserto. E o povo saiu dali do Mar Vermelho com Faraó afundado, mas eles tinham um deserto. E às vezes o deserto é pior do que Faraó. Muitas vezes a sua luta, a sua prova pessoal é pior do que um inimigo no seu encalço. Mas eu quero te dizer que o cajado de Deus na sua vida, ele não é feito para destroçar e deixar você amigo, mas é para colocar você com a porção exata do suprimento de graça dele. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O povo, depois que sai, vai para o deserto e eles se deparam com fome, eles se deparam com escassez, eles se deparam com falta d'água. E naquela crise hídrica, que não tinha água, o povo vira para Moisés e fala: você nos tirou de lá para morrer aqui. E a gente reclama do povo de Israel, mas é complicado mesmo ficar sem beber água. Você está aqui uma manhã inteira sem beber água, a maioria. Agora tu imagina se aqui fosse no céu aberto, com o sol que está lá fora, num deserto, se tu ia aguentar passar um dia inteiro sem água. Deus vira para Moisés e fala: pega o quê? O cajado. Passa diante do povo com alguns anciãos e vai numa rocha e fere a rocha com o cajado. Porque dessa rocha vai sair água para saciar todo o povo. Querido, o cajado de Deus te é suprimento. Às vezes as coisas perdem o controle, mas na crise, na luta, na dor, na falta, o cajado de Deus passa adiante de você para quebrar a pedra que impede a bênção de Deus na sua vida, e o socorro bem presente vai chegar, porque o cajado de Deus na sua vida é suprimento, porque o cajado de Deus e a vara dele nos consolam. Mas na vida do ímpio, como é que o cajado de Deus agiu? Deus vira para Moisés e fala: vai lá, Moisés, e fere as águas do Nilo com o cajado. E as águas do Nilo se transformaram em sangue. E aquilo que era suprimento se tornou em escassez, e o povo não tinha do que beber. Na sua vida é diferente do que na vida do ímpio. Que o cajado e a vara de Deus estejam sobre você. Eu agradeço a você que acompanhou até aqui a mensagem de hoje. Eu sei que Deus falou ao seu coração. Deixa essa palavra remoer dentro da sua vida e te alimentar ao longo desta semana. E por falar em semana, que o Senhor possa te acompanhar e você possa andar de mãos dadas com Ele, sabendo que o Senhor te sustém e te garante. E eu queria lembrar duas coisas a você. A primeira é que você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais. A gente está sempre disposto e aberto a poder estar dando uma palavra para você e abençoando sua vida. E outra coisa é que o mês de maio é o cinquentenário, o Jubileu de Ouro da Batista Central. E a gente tem programação todo final de semana. Já foram 2 semanas de festa. E amanhã, domingo, no culto das 19 horas, aqui na Igreja Sede, aqui na Batista Central, a gente vai estar recebendo Luiz Arcanjo, do Ministério Trazendo a Arca. Vai ser um culto de celebração, de muito louvor e adoração ao Senhor. E eu quero poder contar com você nessa nossa festa. Então, que Jesus abençoe a sua vida e semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto. Até lá.